Boa tarde. Está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 8 de setembro. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa azul. Estou sentada aqui numa sala, então atrás de mim você vê uma parede, um fundo verde também. E quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques, que é integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Ele é um homem de pele parda, cabelos castanhos curtos, olhos também castanhos. Ele tem estatura baixa, veste uma camisa social preta e está sentado à frente de um fundo verde, onde faz a interpretação. E você pode assistir ao Conexões em diferentes lugares, diferentes plataformas. Vou contar alguma delas para vocês. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também no nosso site e no aplicativo da TV UFG, que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. Também dá para conferir o programa pelo YouTube, pelo Facebook e, claro, dá para interagir com a gente pelas outras redes sociais, como Instagram e Twitter. Então, vários lugares onde você pode acessar o nosso conteúdo, ver não só Conexões, mas também toda a programação da TV UFG. E o tema do programa de hoje é a dengue. Até o início de setembro, o estado de Goiás já tinha registrado 111 mortes por dengue. Esse número já é considerado o maior já registrado nos últimos 12 anos, bem diferente do que ocorreu no ano passado, quando foram confirmadas 38 mortes em decorrência da doença. Goiânia lidera essa lista, de 111 mortes nesse ano, com 30 óbitos. Depois de Goiânia vem Aparecida, com 10 mortes, Anápolis, com 9 e Catalão, com 6 mortes. E a Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que 131 óbitos ainda estão em suspeita e investigação. Então, pode ser que esse número aumente ainda mais nos próximos dias. Então, vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse número alto de óbitos e, logicamente, de casos causados pela dengue aqui em Goiás, com o professor João Bosco Siqueira, que é epidemiologista, também trabalha no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, aqui da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua presença, professor. Sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Camila. É uma honra poder participar. Professor, para começar, eu acho que para muitas pessoas é estranho falar de dengue no momento de seca, né? Nós estamos aí há vários meses sem chuva, a gente sabe que o criadouro da dengue, do mosquito da dengue é locais com água. Por que esses números estão tão altos mesmo agora? Que a gente está em setembro, um mês ainda de estiagem. Dá para explicar o motivo desse número ser tão alto nesse ano, já que, por exemplo, no ano passado a contagem de mortes foi bem menor? O que a gente está vendo nesse momento, Camila, é um acumulado do ano, né? A maior parte desses óbitos aconteceu realmente no primeiro semestre, naquele período característico de dengue, quando a gente tem maior chuva, maior presença do mosquito Aedes aegypti, com a ocorrência maior de casos. Esse ano realmente foi um ano em que a gente teve muito mais casos quando comparado aos anos anteriores. Mas é importante a gente lembrar, você falou, a gente está em setembro, mas agora em outubro já começa a temporada 23 de dengue. É importante a gente lembrar isso, né? Dengue não tem um ano calendário. Se a gente fosse pensar num ano dengue, o ano dengue começa em outubro e termina em setembro. Então, a partir agora de outubro, a gente vai começar a ver um pouco mais de chuva e vai começar a nova temporada de dengue. Por isso é que é tão importante a gente estar preparado. A gente está vindo de um ano muito ruim, com muitos casos. Professor, o aumento dos casos pode ter algo a ver com não sei se poderia dizer despreocupação, não sei nem se essa é a palavra, mas assim, às vezes as pessoas deixaram de se preocupar tanto com a dengue, de buscar criadouros, de evitar que eles existissem, até mesmo porque parecia que a preocupação mais atual, mais urgente era a Covid-19. Dá para relacionar uma coisa com a outra ou não? Bom, prevenção é algo que precisa fazer parte do dia a dia de todos nós, independente de outros eventos estarem acontecendo. Dengue nunca foi embora, e dengue não vai embora, dengue vai estar aqui. Esse foi o primeiro ano também, agora em 2022, que a gente teve uma transmissão mais intensa do vírus chikungunya aqui em Goiás.
Então não foi só dengue, foi um ano em que foi pior nesse sentido. Cabe ressaltar que ano passado, se a gente voltar para 2021, o período mais crítico da pandemia de Covid-19 coincidiu com esse período de maior transmissão de dengue também. Mas, basicamente, todo o foco estava voltado para a Covid, né? Como você falou. Essas doenças transmitidas pelo Aedes, dengue, zika, chikungunya, especialmente dengue, elas não vão embora. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Talvez, com toda essa preocupação, tenha havido algum relaxamento nas atividades de prevenção e controle por parte de todo mundo. Mas aqui tem uma grande diferença. Os casos graves de Covid, eles são muito difíceis de você conduzir. A gente aprendeu muito sobre isso ao longo do tempo. Mas quando a gente fala de óbitos por dengue, a gente precisa lembrar que a maioria desses óbitos por dengue são evitáveis. A gente conseguiria evitar, mesmo quem foi mais grave, de evoluir para óbito. E aí tem umas dicas que a gente precisa sempre lembrar. Se você é um caso suspeito de dengue, hidratação vigorosa, até mesmo com soro caseiro. O grande problema que a gente vê com dengue, e dengue é muito traiçoeiro, né? O que as pessoas, todo mundo aprende isso, desde pequenininho. Quando a febre está diminuindo, o que está acontecendo? A imensa maioria das vezes, a gente está melhorando. Mas para dengue, não. Exatamente quando a febre diminui de repente, é que é o momento mais crítico. O quarto, o quinto, o sexto dia depois que você começou com seus sintomas. Por isso é que é tão importante hidratar para chegar bem hidratado e continuar se hidratando nesse período mais crítico. Então, vale sempre lembrar. Suspeita de dengue, hidratação. E, professor, sabemos que existem diferentes sorologias, né, do vírus da dengue. E que uma pessoa que foi contaminada com uma sorologia pode ser contaminada pelas outras, né? São 4 circulando atualmente aqui no estado. Sei que teve um vírus que ressurgiu ou entrou aqui. Dá para explicar para a gente como é que está acontecendo nesse momento? Quais são os vírus que estão sendo transmitidos aqui no estado? Isso é importante a gente lembrar. A gente não tem só 4 sorotipos. Eu tenho os 4 sorotipos de dengue. 1, 2, 3 e 4. Mas dentro de cada sorotipo, eu ainda tenho 4, 5, 6 genótipos diferentes, que seriam como se fossem cepas diferentes, né? Para ficar mais fácil de entender. Eu posso ter maior ou menor gravidade de acordo com essas variações. A gente não tem os 4 circulando hoje no estado. Historicamente, o Brasil tem normalmente um sorotipo que predomina. O que predominou esse ano no estado de Goiás? O sorotipo 1. Mas o sorotipo 2 também circulou. A menção que você fez a achar um novo genótipo foi justamente do sorotipo 2, que só tinha sido identificado no Peru antes, em 2019. Então, a gente precisa estar muito atento para ver o que vai acontecer para frente. Como eu mencionei, a temporada 2023 de dengue começa agora no próximo mês. A gente precisa ver o que vai acontecer. Esse talvez seja um dos grandes desafios para a gente hoje. A gente tem esse sorotipo 1 circulando de forma muito intensa no Brasil desde o segundo semestre de 2009. Mais de 10 anos circulando. Mas nesse período todo, o dengue 3, por exemplo, não circulou. Se eu tomar por base a quantidade de pessoas que nasceram em todo esse período, nenhuma delas teve contato com o sorotipo 3 de dengue, fora quem já não tinha tido antes. Então, hoje, para mim, um dos grandes alertas para mega epidemias no Brasil seria a gente voltar a ter a circulação do dengue 3. Isso não foi identificado ainda no país, mas é outro ponto que a gente precisa monitorar bem. E o que fazer, professor, para se prevenir, primeiro, né, da dengue? A gente sabe que é muito difícil evitar ser picado por um mosquito, né, mas tem coisas que a gente pode fazer na nossa casa, na nossa vizinhança, para tentar evitar, né, até mesmo circulação em certos horários, em certos locais. Queria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente. Dá para tentar, de alguma forma, evitar ser contaminado? Bom, esse é um mosquito que, basicamente, ele adora ambiente domiciliar, né, dentro de casa. E aqui vem um dos desafios para a gente, né? Nós temos calor, a gente faz muito calor aqui. Então, para eu falar, a gente tem que diminuir a área exposta, usar a manga comprida, isso é mais complicado no calor. Usar a calça comprida, mais complicado no calor.
Então, a gente tem uma série de opções que a gente pode ter. Primeiro, e sempre, diminuir a quantidade do número de criadouros que a gente tem em casa. Olhar sempre se não tem nada acumulando água, caixa d'água destampada, calhas que estão entupidas, algum depósito de água no quintal ou algum outro local da casa. Se você tem condições de ter telas nas suas janelas e portas, isso é muito, muito bem-vindo. Você não vai ter mosquito dentro de casa, que é onde você tem a maioria das infecções. Dentro de ambientes cobertos, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola. Então, eu preciso focar nisso, diminuir. Posso usar repelentes em determinados... Especialmente, o mosquito gosta muito de se alimentar no começo do dia e no final do dia. Mas se não tem alimento no começo e no final do dia, ele vai se alimentar em qualquer hora que tenha, durante o dia. Mas é um mosquito que tem hábitos diurnos. O outro ponto, a gente está caminhando na direção de ter mais vacinas disponíveis contra a dengue. A gente tem uma vacina já registrada, e só pode ser feita em quem já teve dengue anteriormente. Então, isso obriga as pessoas a ter ou um registro de um exame, ou fazer um teste na hora da vacina. Mas outras duas vacinas estão em fase final de estudos, para que a gente possa incorporá-las nesse arsenal de armas contra a transmissão de dengue no nosso meio. Professora, explica mais sobre essa vacina. Ela é paga? Como fazer para se vacinar? Ela vai proteger contra determinados tipos, né, sorologias do vírus? Vacinas contra a dengue são algo que estão em pesquisa e desenvolvimento há mais de 30 anos. E tem um grande desafio aqui, porque a gente fala de vacinas contra a dengue. A gente mencionou, não é um vírus. Na verdade, são 4 sorotipos diferentes do vírus. E a gente precisa, então, ter o equivalente a 4 vacinas em uma vacina que proteja contra os 4. A melhor evidência científica que tem hoje contra a dengue, a gente escuta falar, ter dengue mais de uma vez é um risco. E tudo indica que é mesmo. Só que esse risco, ele depende de alguns fatores. Aparentemente, com o melhor dado que existe hoje, se eu faço dengue hoje, nos próximos 2 anos, se eu fizer dengue novamente, se eu tiver uma nova infecção, a chance de eu ser grave é menor. Mas se eu fizer depois de 3, 4 anos da minha primeira infecção, se eu fizer a segunda, 3, 4 anos depois da minha primeira, o meu risco de ser grave aumenta muito. Então, esse é um desafio. Eu preciso ter vacinas que protejam, que sejam seguras, mas que não funcionem como uma infecção anterior. Porque já imaginou, se eu tomasse a vacina e fizesse a segunda infecção e fosse mais grave por conta da vacina? Essa vacina que está em uso, você pode fazê-la em rede privada, ela é muito segura em quem já teve dengue antes, e estaria te protegendo nessa segunda infecção, que parece ser o momento mais crítico. A gente espera que as outras vacinas que estão próximas de registro não tenham essa necessidade de ter tido dengue antes, para que a gente possa atender um número maior de pessoas. Mas precisa lembrar também, né? A gente mora em área endêmica. Uma imensa parcela da população já teve dengue antes, em algum momento. Então, a gente precisa achar onde é que vai estar o melhor equilíbrio para isso no futuro. Não estão disponíveis no sistema público ainda, mas uma está. E, ao longo do tempo, muito tem sido investido em novas tecnologias para controle de dengue. Não é só vacina, é voltado para controle do mosquito também. Tem muitas tecnologias nessa área, com muitas estratégias bastante interessantes. Mas hoje, você pode se vacinar, precisa ter um teste ou fazer na hora o teste para dizer que você, para ter essa segurança que você já teve dengue antes. E nesse cenário, ela é muito segura e a proteção contra casos graves é muito alta. As novas vacinas, pelos resultados iniciais, também apontam uma alta proteção contra os casos mais graves e, aparentemente, sem a necessidade de ter tido dengue anteriormente para poder receber a vacina, que é algo muito bom. Mas a gente precisa ainda ter a fase final dos estudos e a aprovação para uso nesse grupo. Então deve demorar ainda alguns anos, né, professor, para que a gente veja ela sendo aplicada. A gente já
Pelo menos uma das empresas que está desenvolvendo novas vacinas, eles devem entrar em breve com o pedido de registro. Já até foi aprovado para uso na Indonésia, mas ainda não foi aprovado pelos grandes órgãos reguladores. Não foi aprovado na Europa, não foi aprovado ainda nos Estados Unidos, com o FDA, e depois, certamente, com todo o papel que a Anvisa tem no nosso meio. Mas não é algo para 3, 4 anos para frente. Professor, para a gente finalizar, muita gente provavelmente se confunde em relação a sintomas, né? O que é sintoma de Covid? O que é sintoma de dengue ou de chikungunya? A gente tem várias doenças que causam alguns sintomas parecidos, né? Como febre, cansaço, certas dores pelo corpo. Dá para a gente diferenciar, por exemplo, o que é Covid do que é dengue? Em que momento a pessoa deve procurar um sistema de saúde estando com dengue, né? Para evitar dengue hemorrágica ou outras complicações? Bom, os sintomas, especialmente no primeiro dia, eles são muito semelhantes. Febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. Do segundo dia em diante, começa a ter mais diferença. Dengue não tem esses quadros respiratórios. Chikungunya cursa muito com dor em articulação, especialmente articulações pequenininhas, como das mãos e dos pés. Mas isso não é para a gente, enquanto alguém que não é profissional de saúde, fazer diagnóstico. A gente precisa realmente de ter esse acesso a serviço médico, ter uma avaliação por um clínico, até porque, em determinados casos, eu preciso fazer alguns exames, não para saber se eu tenho uma coisa ou outra, mas uns exames que vão me ajudar a acompanhar se eu estou ficando mais grave ou menos grave no caso de dengue. Então, por exemplo, eu fazer um exame de sangue com hematócrito, que é para ver a concentração do sangue, porque se ela estiver aumentando, se esse exame chamado hematócrito estiver aumentando, é porque eu estou perdendo a parte líquida do sangue. Lembra que eu falei de hidratação? É como se as células dos nossos vasos, elas são juntinhas. Nos casos mais graves de dengue, elas se afastam. E aí a parte líquida do sangue começa a extravasar para dentro do nosso corpo. A gente não vê isso. Vai para abdômen, vai para a pleura. Então, isso é algo que a gente precisa monitorar e monitorar bem. Não é para fazer em casa. A gente precisa buscar o serviço para saber o que eu preciso fazer. E na suspeita de dengue, hidratação, inclusive com soro em casa. Tá certo, professor João, muito obrigada pela sua presença, sempre muito bom contar com as explicações tão claras, tão diretas, que o senhor sempre dá a respeito dos nossos assuntos aqui. Espero que a gente possa dar números melhores no ano que vem. Eu também espero. E lembrar, como eu falei, a temporada nova de dengue já está batendo a nossa porta, começa agora no mês que vem. A gente não gostaria de ter um ano tão ruim quanto esse. Então, cada um de nós tem o seu papel na prevenção. E especialmente respeitar os outros. Quando eu estou cuidando de mim, eu estou respeitando os outros também, né? Bom, eu espero que você continue com a gente volta para falar sobre eleições, também dar dicas culturais. Nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. Conexões dessa quinta-feira, dia 8 de setembro, já está de volta. Quem continua fazendo a interpretação para Libras é o Diogo Marques, integrante do LabTAV. E agora a gente tem informações sobre qualidade de vida e também sobre política. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi divulgado hoje, alerta que pela primeira vez, nos 32 anos em que é calculado, o índice de desenvolvimento humano caiu globalmente por 2 anos consecutivos. O PNUD, que é esse estudo, detalha que o desenvolvimento humano voltou aos níveis de 2016, revertendo parte expressiva do progresso rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa reversão é quase universal, já que mais de 90% dos países registraram declínio na pontuação do Índice de Desenvolvimento Humano, tanto em 2020, ou, na verdade, em 2020 ou em 2021,
90% então desses países, e 40% dos países registraram queda nos 2 anos. Isso sinaliza uma crise que está se aprofundando em vários desses locais. O IDH é calculado levando em conta a saúde, a educação e também o padrão de vida de uma nação. O Brasil ficou na posição 78 do ranking do PNUD, que recolhe dados referentes ao ano de 2021. E agora a gente vai falar sobre eleições. Estamos em 2022, a menos de um mês do primeiro turno das eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Um momento muito importante para a nossa democracia, e é por isso que você precisa pensar no seu voto, né? Votar de forma consciente, saber quanto é importante essa decisão nas urnas. Por isso, a gente exibe agora um conteúdo para falar mais sobre a importância do voto. A escolha dos representantes políticos é um direito de todos os brasileiros desde 1988. Votar de maneira consciente é um passo importante para a construção de um país mais democrático. Nosso voto determina quem estará à frente das decisões para a implementação de políticas públicas que atendam às necessidades básicas da população. Mas afinal, como votar de forma consciente? Primeiro, entenda os cargos a que os candidatos estão concorrendo. Prefeitos, vereadores, senadores, deputados e presidente exercem funções diferentes que se complementam. Além disso, conheça a trajetória e propostas dos candidatos, partidos e coligações. Reflita se determinados ideais respeitam e garantem o bem-estar de todos e todas. E nem pense em vender seu voto, hein? Além de ser ilegal, a prática elege uma pessoa que se utilizou de métodos imorais para chegar a um mandato político. Nas próximas eleições, verifique as informações recebidas em fontes confiáveis, assista aos debates dos candidatos e exerça sua cidadania. Se você tem 16 anos ou mais, regularize seu título de eleitor e vote. É muito importante. TV UFG. Compromisso com a democracia. E a gente continua falando sobre eleições, né? Você acabou de ver aí um conteúdo falando da importância do voto, e o voto também é essencial que seja acessível às pessoas que têm deficiência, pessoas surdas, pessoas cegas, e é por isso que a gente vai dar uma dica muito importante sobre acessibilidade na hora do voto. A vou começar de novo, porque eu falei tudo errado aqui. A Biblioteca Braille, José Álvares de Azevedo, oferece uma urna eletrônica adaptada para pessoas com deficiência visual. Esse dispositivo vai ficar disponível a eleitor que deseja se preparar para o dia da votação. Isso durante 15 dias, né? Aí até próximo às eleições. Os servidores da biblioteca foram treinados por uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral para que eles possam auxiliar os interessados em testar a urna. Essa urna acessível, ela é equipada com informações do sistema Braille, né, para pessoas cegas e de baixa visão, e também áudio. Por isso, será disponibilizado um fone de ouvido e o eleitor pode ouvir o número e o nome do candidato escolhido e também até mesmo dos suplentes, né? Para quem não pode conferir as informações na urna, essas informações são dadas a partir de recurso de áudio. O equipamento preparado para o público com deficiência visual não começa a votação de imediato. Primeiro, a tela fica estática, enquanto o eleitor ouve orientações sobre os procedimentos que virão a seguir. Depois dessa atualização, depois de uma atualização, né, feita nas urnas, elas contam também com recursos ainda mais inclusivos, como um sistema Braille, áudio e um aprimoramento do teclado. Foi feita uma inclusão também de um intérprete de Libras na tela do dispositivo, também para garantir acessibilidade ao público surdo. Então, a Biblioteca Braille disponibilizando esse serviço de teste. Se você quiser fazer esse teste, se você conhece pessoas com deficiência visual que queiram fazer esse teste para já chegar na hora do voto conhecendo esse sistema, é só ir à biblioteca que fica no Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica, bem no centro de Goiânia, é bem fácil de chegar. Bom, a gente vai para mais um intervalo e eu te convido a participar do Conexões.
apesar do nosso programa, por enquanto, não ser ao vivo, você pode participar com a gente, mandando sugestões de tema para serem debatidos, ou de eventos para serem divulgados, até mesmo criticando ou elogiando o nosso trabalho. Você faz isso pelas redes sociais, é só procurar por TV UFG, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode tanto comentar as nossas transmissões, por exemplo, no chat, lá no comentário, né, no YouTube ou no Facebook, ou mandar mensagens diretas. A gente quer receber essas informações para continuar construindo o nosso conteúdo. Além disso, dá para mandar mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é o 62991811406. Ele deve estar aparecendo aqui na tela, aqui embaixo, então você pode tirar foto, você pode também anotar de novo. Vou só repetir, para quem está nos ouvindo, 62991811406. Espero a sua contribuição para a gente continuar fazendo conexões. A gente volta rapidinho, não sai daí. Esse é o último bloco do Conexões, dessa quinta-feira, dia 8 de setembro. E esse bloco é todo dedicado a dicas. Primeiro, uma dica de capacitação profissional e depois, dicas culturais. Estão abertas as inscrições para 28 vagas em 2 cursos gratuitos de profissionalização, que são oferecidos pela Prefeitura de Goiânia para mulheres em situação de vulnerabilidade social. 10 vagas são destinadas à formação em aperfeiçoamento de corte de cabelo e escova, e 18 para o curso de mecânica de motocicletas para as mulheres. Esses cursos são gratuitos e coordenados pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com o SENAI e o SENAC. As aulas começam no dia 12 de setembro, próxima segunda-feira, e dão direito a material de estudos, nos 2 cursos. Se você ficou interessado e quer realizar a inscrição, você deve ir até a sede da secretaria, que fica na rua 74, esquina com a 59, rua 74, esquina com a 79, no centro de Goiânia. O horário de atendimento é entre as 9 horas da manhã e as 2 da tarde. E as vagas vão sendo preenchidas por ordem de chegada. Então, é bom que você corra para buscar a sua vaga, caso tenha interesse em um desses 2 cursos. Vou até repetir quais são eles: aperfeiçoamento de corte de cabelo e escova, ou mecânica de motocicletas. Bom, são exigidos na hora da inscrição CPF, RG e comprovante de endereço atualizado. Boa sorte para você que está procurando capacitação profissional. Estão abertas também as inscrições para uma exposição virtual de artes plásticas, chamada Segunda Sala Compacta, e que é realizada pelo Museu de Arte de Goiânia. Os interessados podem realizar o cadastro de forma gratuita até o próximo dia 25 de setembro. Esse projeto vai premiar 20 artistas ou grupos selecionados, com valor de R$4.000 cada um. A lista dos selecionados será divulgada no dia 11 de outubro. E a exposição virtual está prevista para ocorrer entre o dia 25 de outubro e 25 de dezembro. Ao longo do processo, também serão realizadas oficinas, rodas de conversa e debates abertos ao público sobre as temáticas relacionadas ao desenvolvimento das artes plásticas em Goiás. Para mais informações, acesse o site goiania.go.gov.br, goiania.go.gov.br. E no próximo sábado, a coletiva Preta ocupa o Centro Cultural UFG, a partir das 9 horas da manhã. Serão realizadas uma feira, rodas de conversa e apresentações artísticas e culturais. Tudo isso voltado para a geração de renda e o desenvolvimento de negócios, gestados por mulheres negras. Todas as atividades são gratuitas e elas ocorrem no Centro Cultural, como eu disse, que fica lá na Praça Universitária. E a Escola do Futuro, Escola de Artes do Futuro, vou falar tudo de novo aqui. A Escola do Futuro em Artes Basileu França realiza amanhã e domingo, de amanhã até domingo, o primeiro festival de música de câmara. As apresentações são gratuitas e abertas a toda a comunidade. E vão representar um passeio para uma ampla combinação de instrumentos e de estilos, que vão do barroco ao moderno. Amanhã, sexta-feira, o concerto começa às 8 horas da noite e vai ser composto pelos
instrumentistas de sopro e percussão da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Já no domingo, a apresentação começa às 11 horas da manhã e será realizada pelo naipe de cordas. Essas duas apresentações vão ser realizadas no Teatro Escola Basileu França, que fica na Avenida Universitária, também no setor universitário. E com essas dicas para o seu final de semana, eu me despeço. Espero que você tenha um ótimo final de tarde, um bom final de semana. Espero você na próxima quinta, 4h30 da tarde, aqui no Conexões. Até lá!